Olá pessoal, meu nome é Alexandre Santos e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os primeiros passos com leitores RFID e UHF da marca Impinj. O modelo que a gente vai trabalhar hoje aqui é o Impinj Speedway R420. Aqui no primeiro slide a gente tem os meus dados de contato de Skype e Twitter. Por favor, fiquem à vontade para entrar em contato, para me acessar, enviar dúvidas. Bom, o leitor Speedway, no caso o R420, ele é um leitor bem compacto, tá? Com design industrial. Ele possui 4 antenas, saídas para 4 antenas de rádio de RFID. Ele possui dimensões compactas, 19 por 17,5 por 3 centímetros. É um leitor bem compacto. Ele suporta alimentação via PoE, ou seja, ele pode ser alimentado via cabo Ethernet. Tá? Aqui o conector Ethernet fica bem ao lado do conector da fonte dele, tá? Então ele pode ser alimentado com fonte ou com PoE. É importante que com fonte a potência dele pode ser configurada até 32.5 dB, com a PoE até 30 dB. Tá? Apesar do valor 32.5 dB soar estranho para algumas pessoas, é importante lembrar que existe uma perda de potência aqui quando a gente acopla um cabo até chegar numa antena, tá? Além do que a gente também tem perda de potência no ar quando o sinal está sendo irradiado. Legal? É um leitor de baixo consumo de energia. Quando operando em 30 dB, ele vai consumir 11,5 watts de energia, tá? A 32,5 ele vai consumir 13,5. 6 watts quando configurado em loaded cycle e 3 watts quando ocioso, quando não estiver operando, quando não estiver inventariando o ambiente em busca por tags RFID ou UHF. Tá? Ele possui 2 portas USB, uma porta host e uma porta device. Você pode conectar, por exemplo, um pendrive, você pode conectar um teclado, você pode conectar um leitor de código de barra. Tá? E você pode também utilizar uma das portas dele como emulação de teclado, ou seja, ele pode ler tags e se comportar como se fosse um scanner de código de barras, digitando no seu computador os dados dos tags lidos. Tá? Ele possui uma porta console, aqui, que pode ser acessado por essa porta console, e ele possui também um GPIO, ou seja, um General Purpose Input Output opto-isolado, que tem 4 entradas e 4 saídas. Para que servem essas 4 entradas, essas 4 saídas? As entradas servem, por exemplo, para você ligar um sensor de pulso magnético, um sensor de presença, tá? E o sinal gerado por esses sensores vai ser traduzido em um evento de software para sua aplicação. Você pode, por exemplo, usar sensores para iniciar e parar a leitura ou inventário de tags. E ele possui 4 outputs também. Esses outputs eles são utilizados para ligar dispositivos como, por exemplo, torre de luz, buzzer, né, alarmes, para acionar uma cancela, tá bom? Então esse é o leitor Speedway Revolution, o R420. Existe também um outro leitor Speedway Revolution, que é o R220, e a diferença básica dele é que ele possui só 2 antenas ao invés de 4, tá? Muito basicamente. Legal. Agora vamos começar os primeiros passos, tá? Eu tenho já um leitor R420 conectado via cabo de rede no meu computador. O leitor R420 ele pode ser configurado para operação em DHCP, ou seja, ele pode ter um IP auto-atribuído pela sua rede, e de fato ele vem de fábrica com essa configuração. Tá? Só que o que acontece? Quando você conecta ponto a ponto o seu computador com um leitor R420 e esse leitor está configurado para usar DHCP, ele vai se tornar também um servidor de DHCP
e vai fornecer um IP para o seu computador, tá? Que é o caso do meu computador aqui. Ele recebeu esse IP que não é um IP válido para redes, né? É um IP considerado inválido, mas que para conexão ponto a ponto não vai ter problema nenhum para a gente, tá? Então meu computador recebeu esse 169.254.23.37 e uma vez que o meu computador conseguiu se comunicar com o leitor, conseguiu receber esse IP, eu posso fazer um ping no leitor passando um hostname de Speedway R traço os 3 últimos pares do MAC address, que no meu caso são 10, 42, F0 ponto local. E ele vai responder para mim, certo? Por padrão, um leitor novo ele vai assumir sempre esse IP, 169.254.1.1, tá? Nós possuímos, via rede, 2 formas de acesso ao leitor. O acesso via SSH, então eu posso fazer, como eu estou no Mac já tenho um cliente nativo de SSH, eu posso fazer um SSH root @ IP, que eu vou acessar. Ups, ele não vai deixar porque eu acessei anteriormente esse IP e eu preciso remover a chave aqui do meu micro, mas isso é bem tranquilo. A gente vai editar esse arquivo. Vai remover a referência, não era aquele, esse aqui. Vai remover a referência da chave. Legal, ele vai me perguntar se eu quero adicionar a chave, nesse instante ele vai adicionar de novo a chave naquele arquivo. A senha padrão dos leitores da Impinj é Impinj, tá? E agora eu estou numa interface de comando acessada via SSH. Legal? Outra interface que eu posso usar para acessar o leitor é uma interface HTTP. Também vai ser solicitada a senha, a mesma senha, usuário root, senha impinj. Os recursos que eu tenho nas interfaces são bem diferentes, tá? Essa interface web é mais uma interface de consulta, onde eu consigo ver o hostname do leitor, o uptime do leitor, a data e hora configurada no leitor em UTC, o status da LLRP, a LLRP é o protocolo que o leitor usa para se comunicar, o status do módulo de RFID, o nome do modelo, qual região de RFID está configurada, isso a gente muda aqui no Change Regulatory Region, tá? Então aqui a gente tem uma lista de regiões. É importante que quando você tem um leitor novo, essa opção está aqui em Non-RFID Disabled, então você vai ter que setar a região do Brasil quando você comprar um leitor e for testar. Aqui nos detalhes a gente também tem o MAC address, a versão do firmware que está instalada, tá? A versão de hardware desse equipamento, isso é muito importante quando você vai pedir suporte para o fabricante. E se houver um software embarcado instalado, e no meu caso há um software embarcado, a gente não vai usá-lo nesse vídeo, mas eu tenho já um software embarcado rodando nesse leitor, vai ser apresentada a versão aqui, tá? O número de série do leitor é uma informação importante também para qualquer operação de suporte. E os dados da configuração de rede, tá? Aqui a gente tem a opção de fazer a atualização de firmware no Reader Upgrade, então aqui a gente tem um botão para selecionar o arquivo de firmware, depois que a gente seleciona a gente clica em Upgrade, aguarda o upload do arquivo para o leitor e executa um reboot para aplicar o firmware. A gente pode, como eu já disse, fazer a atualização da região de operação, cada país tem a sua região de operação, tá? O Brasil é 902 a 907, 915 a 928, tá? Se fosse, por exemplo, o Uruguai seria de 916 a 928. Legal? Lembrando que quando você atualiza o firmware ou quando você tem um leitor novo, ele vai estar desabilitado. Você precisa voltar nessa tela e setar a região de RFID. Os leitores da Impinj possuem
multiplexador de antenas, eu não vou entrar nos detalhes agora, mas basicamente em um leitor da Impinj você consegue ligar até 32 antenas através de multiplexadores, tá? Só que quando você está usando o multiplexador, você tem que habilitar ele aqui. Como não é o nosso caso aqui, para não tomar tempo desnecessariamente, eu não vou entrar nessa configuração. Legal? E aqui a gente tem uma opção de reboot, e muito importante, aqui a gente tem os links, o link da Impinj, o link do portal de suporte para você achar materiais, para você abrir chamados, o link para acesso à documentação do leitor, tá? Licenças de software utilizados e licença de usuário final de todo o software associado ao leitor. Bom, já aqui no acesso via SSH eu tenho basicamente uma opção de config e uma opção de show. Tá? Config é onde, por exemplo, eu vou configurar a minha placa de rede, opções do leitor, data hora. Então, sempre para entrar em um menu eu digito o nome dele, né, e para pedir help eu digito interrogação. Então, aqui nesse exemplo eu tenho submenus de acesso, de imagem, imagem é firmware, tá? Então eu posso fazer atualização de firmware, inclusive por um comando de imagem, baixando ele de algum lugar. Menu de log, ativar log, desligar log, menu de configurações de rede, menu de configurações do RFID. Por aqui eu posso também mudar a região do RFID, apesar de ser mais comum o pessoal usar pela web, interface web. Eu posso configurar também o SNMP, os leitores da Impinj geram traps de SNMP, tá, para fins de monitoramento. Tem mais algumas configurações de sistema e de features, como por exemplo, uma das configurações de features seria o hub, que é o multiplexador. Legal? No nosso caso, a gente vai configurar um IP estático agora, tá? Até porque para o pessoal que usa esse leitor no dia a dia é mais fácil trabalhar com IP estático. Então a gente vai, dentro do menu config, a gente vai fazer network IP static 192.168.3.253. Você não é obrigado a setar máscara de rede gateway, mas se você for setar máscara de rede e gateway, esse é o comando. Então você vai seguir com a máscara de rede e depois com o gateway. Algo muito importante é que a configuração é aplicada instantaneamente. Agora, por exemplo, eu estou dando Enter, eu já perdi essa tela. Eu tenho que abrir uma nova aba, tá? Eu tenho que vir aqui e mudar minha configuração para um IP manual, 92.168.3, vamos colocar o 250. E aí eu vou poder, por exemplo, fazer um ping no 192.168.3.253, que é o IP do nosso leitor. E se eu acessar aqui a página agora pelo outro IP, 92.168.3.253, ele vai pedir novamente autenticação. E agora sim, a gente tem aqui na parte de configuração de rede, aqui embaixo, configuração que eu setei, eu não setei o broadcast, ele configura automático, mas a gente pode setar se quiser também. Legal? Bom, com isso a gente finaliza a configuração inicial de conectividade do leitor, tá? E uma vez que a gente finalizou essa configuração, a gente pode usar o aplicativo multi-reader da Impinj para fazer testes. Né? O que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar instalar primeiro o aplicativo. Uma vez instalado, a gente vai vir aqui em Configure Settings. A gente tem dois leitores, tá? O multi-reader pode controlar dois leitores ao mesmo tempo, tá? A gente, no caso, vai trabalhar com o leitor 1. A primeira opção é para controlar o leitor, aqui qual que é o IP dele, o modelo, tá? Qual que é a região de operação, se ele está ou não com o multiplexador habilitado, se eu quiser exibir a porta, qual antena está lendo um tag, eu vou marcar essa opção, não é o nosso caso. No meu caso, eu vou trabalhar somente com a antena número 4, tá? Lembra que a gente tem 4 antenas, eu vou desabilitar as outras. Como que eu desabilito as antenas? Aqui onde tem antena, tá? Ele tem só um text box ativo, porque todos esses outros aqui, que somando tudo dão 8,
configurações seria se eu tivesse um multiplexador conectado na porta da antena 1. Como eu não tenho, ele só habilita esse primeiro. Então, assim eu desmarquei a antena 1. Para eu desmarcar a antena 2, eu tenho que vir aqui na porta 2 e desmarcar a porta 2. Para desmarcar a porta 3, a mesma coisa. E na porta 4, eu vou marcar. Legal? Bom, o Reader Mode vai indicar algumas configurações específicas do rádio. Na verdade, cada um desses modos de leitor, eles são um profile, são um perfil de operação do rádio pré-definido que vai te dar, por exemplo, maior taxa de leitura, maior tolerância à colisão, menor tolerância à colisão de dados na interface de ar, tá? A gente, por enquanto, vai usar o Offset Dense Reader aqui, que é o modo padrão. E vamos operar com ele em Dual Target, seção 0, tá? Outra coisa que é importante aqui no multi-reader é a gente configurar a estimativa de tags que a gente vai ler em um round de inventário, tá? Com isso, o leitor se prepara para processar uma grande ou uma pequena quantidade de tags, tá bom? Isso pode não parecer muito significativo, mas quando a gente tem populações maiores ou muito pequenas, a gente economiza tempo de processamento do leitor se a gente tiver um número médio bem configurado aqui, tá? No meu caso eu vou trabalhar com um tag só, não tem muita preocupação, eu poderia inclusive usar o padrão que é o 32, que não vai dar tanta diferença, tá bom? No multi-reader a gente também pode configurar triggers de sensores de entrada de GPI, tá? Esses triggers vão dizer qual das 4 portas a gente quer usar e se ele vai ser um trigger de start ou de stop. Eu não vou usar nesse caso, vou desligar, tá? A gente também pode ativar ou desativar as portas de saída, se tiver, por exemplo, uma torre de luz conectada, um sinalizador conectado no nosso leitor através do GPIO, a gente pode ativar ele via multi-reader, também não vai ser o caso, tá? No display a gente vai escolher se vai exibir ou não dicas, como que vai mostrar a data e hora, né, o timestamp. Podemos ativar filtros de tela, tá? Esses filtros não são de rádio, são filtros do software, aqui do grid do software. Então a gente pode usar o X como caractere coringa e definir filtros, tá? No nosso caso aqui do demo também não vai ser necessário. A gente pode configurar o multi-reader para mostrar ou cores específicas ou figuras específicas para cada tag lido. A gente também não vai usar isso, tá? E aqui no modo de execução a gente pode dizer se é um inventário comum, se são rounds de testes ou se é um teste de margem, tá? A gente vai usar um inventário comum. É importante, as versões mais novas do multi-reader já vêm com essa opção desligada, que é a captura de dados. É importante você deixar essa operação desligada. Quando você liga essa operação, o leitor produz muitos dados em modo de debug, que são dados binários que são enviados ao fabricante em caso de problemas, tá? Isso aqui é uma ferramenta de diagnóstico que em testes de leitura não é necessário. Bom, uma vez que a gente já tem então as antenas configuradas, o leitor configurado, a gente pode aplicar as configurações, ele vai se conectar no leitor e aqui a gente pode iniciar a leitura. Aqui são tags que eu tenho no meu ambiente, cada vez que a linha do grid fica amarelinha, ele conseguiu uma nova leitura do tag, tá? Então, conforme vai ficando vermelho, significa que ele parou de ler aquele tag por um determinado momento. A gente tem aqui informações sobre a quantidade total de leituras, sobre quantos tags foram lidos no leitor 1 e no leitor 2, lembrando que o leitor 2 não está ativo, a gente só está tratando dados do leitor 1, tá? A gente vai ter um read rate aí estimado para cada tag, a gente vai ter um RSSI máximo no leitor 1 para aquele tag, a gente vai ter a primeira vez que o tag foi lido, a última vez que o tag foi lido, quanto tempo passou entre a primeira e a última leitura, né? E o contador de atividade, se houve mudança ou não. Legal? É importante a gente ver também que aqui, independente de quantos tags estejam sendo lidos, a gente tem vou parar ele aqui.
A gente tem um indicador de quantos tags foram lidos unicamente, tá? Mesmo que a gente tenha tido 8.480 eventos de leitura nesse tempo de teste aqui, nesse tempo que rodou, e esse tempo foi de 1 minuto e 13 segundos, ou seja, em 1 minuto e 13 segundos, o leitor 1 reportou 8.480 eventos de leitura desses tags aqui, desses EPCs, tá? Mas na prática nós tivemos a leitura de 12 tags diferentes, tá? Isso é um filtro que o software está fazendo para a gente. Isso é muito importante quando a gente vai fazer testes, tá? Aqui embaixo a gente tem indicações do estado dos GPIs, do leitor 1 e do estado das antenas. Vocês lembram que a gente desativou a antena 1, 2 e 3? Então, aqui elas vão ficar cinza, tá? E a antena que está ativa, ela conseguiu ser usada, então ela ficou verde, tá bom? Aqui a gente pode fazer uma checagem de antenas. Todas as portas das antenas estão conectadas. Eu tenho antenas conectadas em todas as portas, então todas ficaram verdes. Mas quando eu venho aqui e dou um start, novamente somente a antena que está ativa que vai ficar verde. Legal? Se tivesse portas que não estão conectadas, elas não ficariam verdes quando eu faço o check da antena. Legal? Bom, como eu estou indo ao target, eu consigo, entre outras coisas, fazer operações de leitura de detalhes do tag. Então, para o meu tag de teste aqui, eu consigo, por exemplo, parar, vir aqui e fazer uma leitura de tag memory. Tá? Isso aqui é uma operação de acesso que ele faz no tag. Ele vai me mostrar aqui em cima qual que é a classe, qual que é o fabricante, qual que é o modelo do chip, tá? No caso é o Mons R6 da Impinj. E ele vai me mostrar um mapa de memória, eu consigo navegar nesse mapa aqui fazendo operações de acesso tanto de leitura quanto de escrita, indicando posições aqui, tá? Eu posso fazer operações pelo multi-reader de leitura, por exemplo, no banco reservado, de escrita no EPC, de leitura no TID e de escrita e leitura no banco de usuário quando esse banco existir no TAC. Legal? Eu também tenho uma opção muito fácil para regravar o EPC desse tag, que é um change EPC. Então é só a gente digitar um dado novo aqui e mandar um comando de gravação. Eu mandei para gravar com o mesmo EPC, ele fez a gravação. Se eu tivesse mudado, ele teria gravado um novo. E ele tem também uma opção de serialização aqui, onde ele vai incrementando em decimal o último dígito. Tá? Então você coloca, por exemplo, aqui 0001 e diz que quer 5 tags. Todos os tags que estiverem com esse EPC, você pode ter tags com o mesmo EPC, isso é muito comum, tá, originalmente, eles vão ser serializados para esse novo EPC com um incremento aqui no último caractere. Legal? Ok, bom, isso é o que eu queria mostrar para vocês hoje, com esse videozinho. Espero que seja útil. Se precisarem de ajuda, se tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato. Muito obrigado e até a próxima.